verdade, Senhor. No nome de Jesus. Nós possamos estar com nossos ouvidos atentos a ouvir a tua palavra. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós não venhamos a ser somente ouvintes, Pai, mas que sejamos praticantes. Aleluia. Santo Deus amado. Que haja transformação, Santo Deus amado. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, aqueles também que vão estar assistindo na live, Santo Deus eterno. Em nome de Jesus. Tua palavra alcança, Santo Deus eterno. Oh, Em glória. nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu servo, Santo Deus amado, abençoa cada um, Pai. Abençoando a família do teu filho aqui que nos recebe neste lar, Pai. Verdade. Em nome de Jesus Cristo, Santo Para a Deus, honra e nós glória do teu nome. pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Né? Deus. Jesus, hoje é sábado, alguns falam sábado de aleluia, né? Sexta-feira nós sabemos que foi o dia que, né, Jesus sofreu por nós, carregou ali tudo na cruz do Calvário, né? Estamos na época, né? Amanhã é Páscoa e que nós possamos cantar, vamos cantar preço de sangue que Jesus pagou. Nós nem né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que sentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer.
preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Aleluia, Deus abençoe nesta noite. Continuamos, vamos pedir para que Deus nesta noite 会社員並みのお給料が稼げるプロ para que Ele possa vir transformar-nos de dentro para fora, para a honra e glória do nome santo da ニュースの天気も検索もヤフーアプリ一つですっきりヤフーアプリ
que vamos e que nesta noite possamos, né, ir na presença dele, né? Eu quero estar agradecendo a Deus, principalmente ontem eu trouxe, né, quando eu estou, né, aí na live, tá aí os dias todos os dias de manhã, quando eu estou no trajeto, trago uma palavra e eu falei sobre, né, que esses dias, né, a paixão e a Páscoa, né, nós lembramos da Semana Santa, né, não é santa, mas é santo, né, a Semana do Santo de Israel, né, Jesus sofreu por nós na sexta-feira e às 3 horas, né, que por esse horário, né, meio-dia, passando ali pela Via Dolorosa e chegando até o Calvário para pagar um alto preço de sangue pelas nossas vidas, né, para nos resgatar. E eu sou grato a Deus, né, por Ele nos dar essa oportunidade. E eu quero hoje estar trazendo para nós, né, falando o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Hoje nós precisamos estar entendendo e trazendo um memorial para nossas vidas e dar sentido, né, ter significado para nossas vidas, né? E o verdadeiro sentido da Páscoa, eu quero estar falando hoje, né? E não existe este vocabulário na língua portuguesa. Entrou na língua por efeito da linguagem litúrgica da Igreja Católica, né? A Páscoa, né? Então, não existe a palavra Páscoa na Bíblia, né? E de origem grega, por sua vez, foi tirado do verbo hebraico passó, e que quer dizer passar além ou passar por cima, né? Ou passar, né? No hebraico, a palavra descreve a passagem do anjo da morte, né? Quando seriam mortos todos os primogênitos do Egito e poupado, né, o dos israelitas. Então, né, foi naquelas pragas, e acontecendo que, né, o anjo da morte veio e passou por cima, né, do povo escolhido do Senhor. Então, ali nós vimos que, né, foi passado o sangue, né, na porta, e o anjo da morte, né, não atingiu, né, os primogênitos, né, e assim também o povo do Egito, do povo israelita, né, foi poupado lá, né? Primeira, a Páscoa para Israel, né? Vamos entender a Páscoa, o que significa para Israel, né? E nós vimos que a instituição foi no Egito para comemorar o acontecimento culminante da redenção de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Então vamos lá, né? Está escrito lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, assim: este dia vos será por memória e celebrá-lo-ei a festa ao Senhor. Nas vossas gerações e celebrarei por estatuto perpétuo. Então está dizendo que o quê? Para nós celebrar, para a gente estar fazendo memorial e fazer a festa do Senhor. Isso foi em relação que Deus deu o grande livramento, né? B, elemento da Páscoa. Quais são os elementos que, né, compõem para a Páscoa, né? Primeiro, cordeiro representa o preço da redenção e libertação de Israel. Então o cordeiro, né, fala da libertação de Israel do Egito, que foi ali, né, o sacrifício. O cordeiro é o sacrifício, né? E segundo, os pães asma. Os pães asma significa o quê? Né, aquele, né, se a gente for entender para nós hoje, é aquela como fosse bolacha com água e sal sem, né, seria o que é considerado pão sem fermento. Então ele só é amassado com óleo, né, óleo de oliva e sal e um pouquinho de água, né? Um pouquinho de água para fazer a massa e esticar. E aí é assado. Então esse é o pão asmo, né? Que é o pão que, né, Jesus fez também para a ceia, né? Celebrou a ceia, foi isso aí. Não é colocado fermento, não é colocado mais nada, e é só isso. Então, né, o pão asmo revela a pressa com que abandonaram a terra do Egito.
A farinha era amassada sem ter recebido fermento, por falta de tempo. Então, foi amassado tal, e não colocou fermento. E é isso para lembrar que, né, quando Deus está conosco, nós não temos que ficar demorando para Deus. Nós precisamos nos apressar. E Jesus está à porta. Nós temos que, né, se apressar para, né, ir à presença dele. Né? E outro, né, terceiro aquele que elemento da Páscoa é a erva amarga, que, né, revelam, né, o alface do agreste, recordava a opressão do Egito e a amargura do cativeiro, além de dar melhor sabor à carne do cordeiro. Então essa, né, folha amarga era para o quê? Também ajudar a temperar o sabor da carne, né, do cordeiro. Então comia junto, né, o povo, né, comia o cordeiro, lembrando, né, daquilo que Deus, né, fez, né, porque o sangue dele foi passado e a morte passou por cima das suas casas, né, graças a Deus, né? E o quarto seria o sangue, que representa a expiação. Hoje nós, né, podemos, né, representar hoje, né, tomando suco de uva. O suco de uva representa, né, para a gente fazer memorial, não é para a gente transformar no sangue de Jesus. Tá? E o ritual da celebração da Páscoa, né, quando nós fazemos o ritual, deveremos tomar para si o cordeiro. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo casas dos pais, e um cordeiro para cada família. A família deveria participar e comer todo o cordeiro. Caso a família fosse pequena, deveria juntar-se a outro, que é o vizinho, né? Convidava os vizinhos. Está lá em Êxodo capítulo 12, 4. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. E o cordeiro seria sem mácula, de 1 ano de idade e primogênito. Deveria ser assado inteiro e comido com pães, asmos e ervas amargas. Êxodo capítulo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas e comerão. E aí hoje nós vemos do símbolo neotestamentário, que, o que significa para nós. O cordeiro simboliza Cristo e a libertação do pecado. Em João, João 1,36, Evangelho de João 1,36 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era sem defeito, nós acabamos de ler lá em Êxodo capítulo 12, versículo 5. E 1 Pedro 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim, sabendo que foi, não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado para a vossa vã maneira de viver, e por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, e como um de cordeiro imaculado e incontaminado. Então, quando nós fazemos isso, nós temos que lembrar de Jesus. Nós temos que lembrar que Jesus derramou seu sangue por mim e por você. Não é esse alimento, que vai nos libertar, mas nós vamos trazer um memorial para nós. E quando nós estivermos comendo, lembrando daquilo que Jesus fez por mim e por você. Foi sacrificado, no entanto, os seus ossos, e não foram quebrados, como diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 46, Salmo 34, 20 e João 19, 36 diz assim: numa casa se comerá e não levará daquela carne fora da casa, e nem dela quebrareis ossos. E ele lhe guarda todos os seus ossos, e nem sequer um deles se quebra. Por isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será
quebrado. Então, tanto é que os ossos de Jesus não foi quebrado. Se nós formos entender, nós fomos lá. Né? Foi o quê? Surrado na sua carne, derramado seu sangue. Mas os ossos não, os ossos não foi quebrado. E o sangue foi derramado para a expiação dos pecados, era o penhor da salvação. Então, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o seu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus estava falando que não ia ter morte, que não ia, né, a morte não ia poder tocar naquelas famílias. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E Jesus, ele carregou nossas dores, nossas enfermidades. É tempo de nós lembrarmos. Né? Ontem, né, meio-dia, que significa sexta-feira, foi que nós devemos fazer um memorial que ele sofreu, ele morreu. Mas ele morreu, né, nessa carne normal, mas ele foi no inferno, para ir no inferno. Hoje, no sábado, ele foi no inferno, gente. Ele bateu a porta do inferno para pegar a chave da vida e da morte. Por isso que ele nos dá autoridade. E o espírito da morte, né, quando nós estamos com a vida no altar, quando nós temos que nada pode atingir, nada pode te tocar. Mas nós temos uma condição, que nós temos que estar obedecendo, cumprindo os mandamentos de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós, né, sobrepomos, nós, né, vamos além, porque aquilo que Jesus, né, fez, nós temos a autoridade. Ele tem, o nome de Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós temos essa autoridade. E Jesus fez isso, e eu trago na memória para vocês que ele foi no inferno para resgatar. Foi lá, aquilo que foi entregue no Jardim do Éden, o segundo Adão. Quando a Bíblia fala, o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão veio em carne, e, né, em osso, e ele foi no inferno. Porque ele falou assim, né, Jesus até queria que Deus passasse aquela dor na oração lá no Monte do Sofrimento. Mas, Pai, se for, né, se não for da tua vontade, né, que deixa ele passar. Não, Deus não falou. Ele entendeu que era a resposta de Deus. E ele foi para a cruz do Calvário, e ele foi no inferno para buscar, né, a autoridade para dar para mim e para você. Amém. Para que nós possamos ser. Ele, né, quando nós aceitamos ele, nós temos autoridade, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Deus tem poder para mudar a sua situação no nome de Jesus. Amém. Então, por isso que assim, e aí a Bíblia diz lá em 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é o momento de nós lembrarmos. É o momento que o Santo de Israel, né, que fez por mim e por você para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Né? E aí nós vimos, ele foi comido na Páscoa, como diz 26, Mateus 26, 26 diz assim, e quando comiam, Jesus tomou pão e abençoando, e partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei isto que é meu corpo. Então ele pegou o pão e falou assim, olha, esse pão representa o meu corpo. Né? E quando a Bíblia diz lá, para quando nós estivermos ceando, lembrar daquilo que ele fez, fazer memorial daquilo que ele fez por mim e por você. Né? E ele diz assim, né, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim, traga para mim, entrega a mim, né, que eu vos aliviarei. Mateus 28, né, 29, 30, se você ver lá. Né, e aprendei de mim. Nós precisamos sempre aprender de Jesus, para que nós possamos ter descanso no nome de Jesus. Né? Os pães asmos simboliza pureza, e o pão deveria ser sem fermento. A proibição baseava-se em que o fermento é um agente da decomposição e seria o símbolo da corrupção moral.
também de doutrina falsa. Então, o fermento também simbolizava naquela época para eles que, né, o fermento era na verdade é uma bactéria que faz o que? Para o quê? Né? E isso, né, para eles era como fosse para contaminar o mal, coisa ruim. Né? Mas, né, sem fermento significava pureza, o pão puro, que representa o próprio Jesus. Por isso que disse, né, o pão, ele pegou o pão e repartiu, e ele disse, né, para que quando nós fazemos lá na ceia, para fazer memorial daquele que fez por mim e por você. Carregou no corpo, sem pecado, sem nada, e foi surrado no nome de Jesus. Então nós vimos aí que, né, como diz Mateus capítulo 16, versículo 11, e Marcos 8, 15. Né, Mateus 16, 11 diz assim: como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vós guardasses do fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento era o quê? Esses, né, fariseu e saduceu era uma doutrina que, né, falsa, na verdade. Né, que era para evitar. Então, fermento era isso que significava. Né? Jesus falando aqui, né, através no livro de Mateus, né, nós vemos lá. E aí, Marcos 8,15 diz assim: e ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento fermento de Herodes. Ainda falando de Herodes também. Então, nós vimos aí para que nós possamos guardar. Na nossa comunhão com Cristo, não pode haver impureza. A ausência do fermento simboliza a santidade devida que no serviço de Deus. Então, nós precisamos, quando nós tivermos, né, queremos coisas, milagre de Deus, nós queremos coisas que Deus faça a nosso favor, nós temos que o quê? Tirar toda a impureza da nossa vida. Que o sangue de Jesus venha nos cobrir. Né? Que nessa carne pecaminosa, ainda que nós estamos vivos, essa carne ela é pecaminosa. Nós precisamos que Jesus nos lave, né? E que a cada dia mais nós possamos depender dele no nome de Jesus. Então, a erva amarga, o que significava? Simbolizava a amargura que o cordeiro iria passar e a amargura das almas humanas por causa do pecado. Hoje, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, relembramos os grandes feitos da nossa redenção, feito não por cordeiro, não mais por um cativeiro físico, mas pelo próprio Deus, né? O próprio Filho de Deus, que é o próprio Jesus. Podemos dizer que o Egito foi o calvário da nação hebraica, como o calvário de Jerusalém foi o nosso calvário. Então lá nós vemos que podemos dizer que o Egito foi o calvário do povo de Israel, né, da nação hebraica. Né, nós vimos lá que ele sofrido, ali ele passou. Jesus, ele vem e faz lá no Calvário, em Jerusalém, foi, né, feito por nós. Né, e outro, né, elemento que nós devemos entender, o sangue. E diz assim, a garantia do perdão. O sangue é a garantia do perdão. Ele nos perdoou. Né, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz isso. E 1 João 1,7 diz assim: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E quando nós vamos a Jesus, esse sangue né, nos cobre. Nós somos perdoados quando vamos diante de Jesus e nós confessamos. Por isso que eu falo assim, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Então nós precisamos confessar. Então nós precisamos estar diante da presença de Deus. Que nós somos falhos, que nós somos pecadores e dependemos dele. Né? A Páscoa nos nossos dias e os seus símbolos. Nós vamos agora, dos nossos dias, como é que o pessoal simboliza a Páscoa. Eu vou trazer aqui para vocês terem um pouquinho de entendimento. A instituição, né, dessa Páscoa, pessoal, a festividade da Páscoa foi fixada pelo Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. É uma festa anual na Igreja Católica Romana, comemora a ressurreição de Cristo. Primeiro, o símbolo
né, que eles usam o coelho, né? Você já ouviu falar isso, né? Substituir o cordeiro substituir o cordeiro, né, pelo coelho, como símbolo de fecundidade, chegando até produzir aproximadamente 110 filhotes por ano. Apareceu por volta de 1915 na França, e a sua cor e a sua rapidez contribuíram para o seu lugar na simbologia. Dizem que mais que ele representa a morte e a ressurreição de Cristo, pelo fato que alguns habitam em lugares frios, nevados, e hibernam e só saem da caverna quando chegam a primavera. Sabemos que não podemos aceitar tamanha aberração, pois em toda a Bíblia encontramos o cordeiro e não o coelho como símbolo de Cristo. Então Jesus, o símbolo que ele é o cordeiro e não o coelho. Outro, o ovo. O ovo significa começo, origem de tudo. Quando incubado dele sai a vida, porque nele está contido a vida. Em Cristo não está contido a vida, Ele é a própria vida. Não está contido a vida. Jesus é a própria vida. Diga, Jesus Cristo é a própria vida. Então, não precisa ser substituído por nada. Em João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é a palavra de Deus, gente. Então, está presente na mitologia antiga, na religião do Oriente e nas tradições populares que numa grande parte da cristandade, na Idade Média, os europeus adotaram o costume chinês de enfeitar o ovo. Em 1928 surgiram os ovos de chocolate que industrializaram em larga escala, que hoje virou comércio, business, para o que? Ganhar dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. Quando as pessoas pensam no dinheiro, nós vemos que a raiz de todo mal. No século 18, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. Como que pode fazer uma grande aberração disso? E nós vimos aí outro símbolo, o peixe. É um símbolo do cristianismo. Dizem que no passado, quando os cristãos se reuniam, faziam desenho de um peixe. Na Semana Santa, eu não digo santa, mas na Semana Santo, porque ele é santo, ele não é santa. Não é aquele, mas eu quero dizer, nós fazemos o memorial da festa do santo, não da santa. Tá? Ele é santo de Israel. Talvez usa sexta-feira santa, porque do nosso português termina em A, sexta termina em A, e para o quê? É aquele, e fala santo. Mas é o nosso santo de Israel. A Bíblia diz santo, 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 3 vezes. Pai, o santo é o Pai, o santo é o Filho e o santo é o Espírito Santo. Então, as 3 pessoas que nós devemos sempre lembrar no nome de Jesus. Então, nós vimos aí que não come carne, na semana que o pessoal dizem aí no mundo que é santa, Semana Santa não come carne, por causa do corpo de Cristo que substitui a carne por peixe, mas na Páscoa judaica comiam o cordeiro. Então nós vimos aí que a Bíblia diz que na Páscoa era para comer o cordeiro e lembrar. E como é que as pessoas deixam de comer a carne e vai comer peixe? Entende? Então nós vimos que aí o peixe na época dessa Semana Santa, eu sei que no Brasil tinha a época, e aí o pessoal aproveitava para ganhar dinheiro. Então muitas vezes as pessoas fazem coisas que muitas vezes nós não temos noção. E este símbolo moderno são uma mistura de mitologia pagã com a simbologia da cristã paganizada. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que separar do santo e do profano. Nós temos que deixar coisas
né, correto. E lógico, o peixe é um simbolismo, né, cristão, mas não devemos pegar e falar que temos que comer peixe só na Semana Santa, né? Nós temos que estar sempre lembrando que Ele é poderoso, que Jesus é poderoso, né, para nos resgatar de tudo isso em nome de Jesus. Né? Terceiro e último, a Páscoa para os evangélicos. Nós queremos entender hoje para nós o que significa a Páscoa verdadeira. Para os evangélicos, a Páscoa tem apenas um valor histórico e figurativo. O que tem sentido e valor para nós é a ceia do Senhor. Pois Jesus, quando comeu a última Páscoa com seus apóstolos, antes do sofrimento, deu um caráter todo especial ao acontecimento. Em Lucas 22:15 diz assim: disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, antes de falecer. Ele queria comer junto, né? E falando, né? Ele estava instituindo a ceia para nós, os cristãos, e que substituía a Páscoa em Lucas 22:15 ao 20, diz assim: e disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça, porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, e disse: tomai, reparti por vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é partido por vós e é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois de ceiar da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, a Páscoa bíblica, portanto, consumou em Cristo, que a instituiu como um novo memorial, a sua ceia, na qual o crente comemora a morte do Senhor até que ele venha. Não há no Novo Testamento mais lugar para a Páscoa ou outras festividades mosaicas, as quais foram abolidas na cruz juntamente, né, com outras ordenanças e como sombra das coisas futuras espirituais pertencentes à dispensação da graça. Conclusão: o apóstolo Paulo nos adverte em sua primeira carta, Timóteo 4:1 ao 3, diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentira e tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo, né, o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usares deles ações de graça. Então, né, falar: olha, na Semana Santa vocês não podem comer carne, você tem que comer só peixe, comer só coisa no que... Então nós estamos vendo que o apóstolo Paulo já estava advertindo que iriam, né, ia ter, né, alguns espíritos enganadores, que é doutrina de demônio. Não envolvemos tais, né, como tais tradições, mas nós que provamos do novo nascimento e que tomou-se a real com o sacrifício do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, recordemo-nos do Calvário constantemente, independente de uma data fixada no calendário anual. Temos em nós esse Cristo ressurreto e aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou e nós precisamos. Não é só, lógico, é importante nós falamos a verdade nessa época, mas também todo mês nós lembramos dele. E a ceia, né, também tem esse significado para nós que somos evangélicos, no nome de Jesus. Que esta palavra, né, possa entrar e nos transformar, porque é esta palavra que nos liberta, esta palavra que nos cura. E ele carregou a minha dor e a sua dor
no nome de Jesus. Vamos estar curvando a nossa cabeça e orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo entendimento da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos libertou na cruz do Calvário. Obrigado que o teu sangue nos purifica. O teu sangue tem poder, Senhor. E nós sabemos que o espírito da morte não pode tocar quando nós estamos lavado e remido pelo sangue de Jesus. Toma cada vida que está aqui na live, toma as pessoas que estão aqui, aqueles que vão ouvir, para a honra e glória do teu nome. E que nós queremos ser libertos para a honra e glória do teu nome. Cobre com teu sangue. E é no nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecendo desde hoje para todos sempre em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém. Palavra poderosa, palavra que nós precisamos nos dias de hoje ouvir no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa é isso. E a todos que estão aí na live, um beijo no coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.